você é uma pessoa que não consegue ficar quietinho, que você tem que abrir a sua boca sobre os seus projetos e sobre a sua vida, você fica aqui nesse vídeo que hoje você vai aprender por que você precisa ficar quieto. Vem comigo. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto polêmico. Você tem o costume de contar muito as suas coisas para as pessoas? De expor os seus projetos, as suas ideias, o seu próximo passo? Se você é uma dessas pessoas, você vai aprender aqui nesse vídeo o que pode estar acontecendo. Porque muitas das vezes que nós temos um projeto, que nós temos algo que Deus nos deu que vai acontecer e nós saímos contando para muitas pessoas, nós saímos abrindo esse livro, né, abrindo o leque para as pessoas, muitas das vezes acaba que isso não acontece. Por quê? Porque por mais que sejam nossos amigos, por mais que sejam pessoas da nossa família, por mais que sejam pessoas que estão conosco, as pessoas, elas não querem te ver melhor do que elas. Sim, infelizmente, eu preciso te falar isso. Elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Então, quando você começa a contar sobre as suas ideias para as pessoas, e você começa a contar sobre os seus projetos, sobre a sua vida, sobre o seu próximo passo, que você, sei lá, vai fazer uma viagem, ou vai mudar de país, ou vai casar, ou vai fazer alguma coisa, para essas pessoas, e elas gostariam de fazer a mesma coisa que você, mas elas não têm condições, elas não têm como fazer esse movimento que você está fazendo, no fundo começa a gerar uma inveja sobre você, um ciúmes sobre a sua vida. E essa inveja, esse ciúmes que começa a acontecer, começa a despertar nas pessoas, por mais que você não veja, mas o mundo espiritual, ele existe e ele começa a te travar. Sabe? É como se as pessoas, elas, em vez de elas te enviar um impulsionamento, uma admiração e uma força, uma coragem, elas te enviam inveja. E essa inveja, ela é negativa, ela é opressora. Então, essa opressão da inveja, ela pode que começa a travar o seu caminhar, começa a travar os seus projetos. Pode não parecer, mas é muito real. Se você tem um projeto, se você tem alguma coisa que você está fazendo, se você tem algo que Deus te deu para fazer, se você tem algo que você tem alguma ideia na sua mente que você quer futuramente colocar em prática, fica em casa, escreve num papel, deposita todas as suas ideias num papel e apresenta para o seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Apresenta para Deus, que é o seu pai, que é quem está contigo sempre, que é aquele que vai prover para ti essa ideia. Não apresenta antes do Senhor para as outras pessoas. Não apresenta. Esse livro aqui, eu comecei a procurar alguns cadernos que eu tinha, que eu anotava todos os meus sentimentos. Desde muito jovem, eu tinha um caderno que eu anotava tudo. E aí eu peguei esse caderno, juntei com as coisas que eu tinha de hoje em dia, e eu fui numa editora, e eu falei com ela, né, sobre o que eu queria fazer, que eu queria fazer o livro, e nós fizemos o livro. Então, ninguém sabia, eu não contei pra ninguém, eu não contei pra nenhum amigo, eu não contei pros meus pais, não contei pra minha família, eu não contei pra absolutamente ninguém. Eu contei pra eles o dia, eu convidei eles pra vir no dia do lançamento do livro. E aí o que acontece? Por exemplo, se você contar algo pra alguém, que alguma coisa vai acontecer, que algo grandioso vai acontecer, que você tem na sua vida pra fazer, e de repente as pessoas estão todas sabendo e de repente você desiste ou esse algo não acontece mais, acontece alguma coisa que você não vai mais fazer, você passa a não ter mais credibilidade porque você falou uma coisa e não aconteceu aquela coisa. Consegue entender? Então, você precisa ter muito certo e você precisa ter muito discernimento do que vai acontecer e para quem você vai falar e para quem você vai expor essa ideia. E também tem aquelas pessoas, né, que você expõe a sua ideia, você dá uma ideia sobre algum projeto que você queria ter, que você faz, e a pessoa passa na sua frente, né, os seus amigos. Eles vão lá, executam a sua ideia, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer dar certo, começa a produzir, vender, né, e a vida flui, e você ficou ali na ideia, e a ideia foi sua. Já me aconteceu bastante assim. Então, uma das coisas que eu aprendi muito com Deus é isso, sabe? Não expor a sua vida, é não expor o seu próximo passo, não expor os seus projetos, os seus trabalhos, o que você vai fazer. Claro que depois que, no caso do meu livro, é pra alcançar pessoas, é pra alcançar almas, é pra tocar corações. Então, óbvio que depois que ele foi executado, que ele está aqui, aí sim nós podemos lançar para o mundo, né? Aí sim nós podemos falar e expor. Mas enquanto ele está em processo, enquanto ele está sendo processado, você fica quietinho, cresça ali, faça as suas coisas em silêncio, cresça em silêncio, faça as suas coisas ali quietinho, vai perguntando para Deus se você está no caminho certo, vai perguntando para Ele se você está no alinhamento do seu propósito, se você está caminhando com Ele, se os seus passos estão certos, Ele vai te dando direcionamento, Ele vai te mostrando o caminho, e assim que tudo funcionar, que tudo tiver certo, que tudo tá pronto, você lança e aí você fala. Mas antes disso, boca fechada. Até porque tem muitas pessoas torcendo
por você, torcendo pela sua vida, mas também tem muitas pessoas que estão torcendo pra você se dar mal, que estão torcendo pra tudo dar errado na sua vida. Infelizmente, existem pessoas assim. Eu preciso te alertar aqui também sobre isso. E muitas das vezes elas estão no nosso caminho e elas estão também no nosso convívio. Então nós precisamos ter o discernimento para quem e com quem que nós vamos contar e que nós vamos compartilhar as nossas ideias. Outra coisa que eu acho que a gente precisa muito ficar quieto e não falar nada é sobre a nossa vida amorosa, sobre, enfim, todas as áreas da nossa vida, né, gente? Sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida amorosa, sobre a nossa vida emocional. Nós podemos sim procurar ajuda, nós podemos sim procurar com quem nós precisamos conversar, que alguém possa nos ajudar, mas que a nossa vida seja aberta somente para algum líder, um terapeuta, enfim, uma pessoa de confiança e que seja apenas para essa pessoa. Porque se você começar a abrir a sua vida para pessoas das quais elas não sabem te ajudar, elas não sabem o que fazer com aquilo que você está falando, elas não sabem como que elas vão poder te direcionar para algo, você está só abrindo a sua boca, abrindo a sua vida e não vai acontecer nada, não vai acontecer mudança nenhuma. Então, você precisa ter muito claro, ter muito certo com quem você vai abrir a sua vida. Até porque a nossa vida, ela é sagrada, né, gente? O meu corpo é um templo do Espírito Santo, as áreas da minha vida, elas são sagradas, elas são do Senhor, então eu não posso estar abrindo isso para pessoas que não têm a mesma visão que eu, que não têm a mesma visão sobre as coisas. Então, você precisa ter muito cuidado com quem você vai abrir a sua vida. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, é pedir opiniões. Eu vou pedir uma opinião sobre aquilo que eu quero fazer. Eu vou pedir uma opinião sobre onde eu vou investir meu dinheiro. Gente, vocês precisam pedir opiniões para as pessoas que elas estão crescendo, que elas já passaram pelo nível que você está. Porque se você for pedir opinião para pessoas que não construíram nada, elas vão te mandar não fazer nada. Você precisa admirar, você precisa olhar para uma pessoa que cresceu, uma pessoa que está onde você gostaria de estar, para talvez ir lá pedir uma ajuda, uma opinião para ela. Mas se você for pedir uma opinião, uma ajuda para quem não construiu nada, para quem... É a mesma coisa que, tipo, uma pessoa que tá separada do marido e eu vou pedir opinião se eu me separo ou se eu perdoo o meu marido, ela vai te mandar separar. Então, as opiniões, as pessoas dão opinião delas através das vivências que elas tiveram, entende? Então, sempre que você vai pedir opinião pra uma pessoa, você precisa olhar pra ver como é que está a vida dela em todas as áreas. Todas as áreas da vida dela estão ok? Estão 100%? 100% não tem como estar, né? Mas todas estão andando certinho, todas estão no caminho certo, porque se você vai pedir opinião pra uma pessoa que está com alguma área destruída, ela vai te dar opinião sobre o que ela viveu. E às vezes não é isso que Deus quer pra você. É por isso que antes de pedir opinião pra alguém, você precisa pedir opinião para Deus, para o dono do projeto. Só que muitas das vezes a gente prefere a opinião, a gente prefere respostas rápidas, porque nós somos imediatistas. E muitas das vezes Deus demora pra nos responder justamente para nos forjar. Entendeu? Para nos forjar nessa situação. Então, ele demora um pouco para nos responder e a gente, como é muito imediatista, quer resposta rápida, vai pedir para a pessoa errada. E aí dá M, né? Para não falar palavrão aqui. Então, é por isso que nós precisamos ter paciência e precisamos ter discernimento para ver com quem nós vamos conversar e sobre o que nós vamos conversar. Ter muito discernimento, não abrir as suas ideias de projeto, suas ideias de trabalho, seus planejamentos, enfim. Não abrir para pessoas que você não confia, não abrir para pessoas que não construíram nada, não abrir para pessoas que você não admira. Então nós precisamos ter muito discernimento sobre isso. Uma das coisas que eu aprendi também é que quando nós queremos muito assim falar, sabe? Colocar para fora e mostrar o que nós vamos fazer com a nossa vida, para onde nós vamos viajar, o que nós vamos construir, enfim, isso é muito do ego, sabe? É o nosso ego que ele quer aparecer. O nosso ego quer aparecer. O nosso espírito, ele não quer aparecer. O nosso espírito, ele é sereno, tranquilo, sabe? Os dons do Espírito, eles são como uma água do mar, assim, sabe? Tranquilo, sereno. Então ele vai lá, faz as coisas, faz um pouquinho por dia, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não sei o quê. Quando vê, tá pronto, sabe? Quando vê, as coisas aconteceram. E o nosso ego, ele quer mostrar para as pessoas que eu sou melhor, que eu fiz, que eu isso, que eu aquilo. Então, se isso tá acontecendo com você, se você quer mostrar algo para alguém, se você quer demonstrar para as pessoas, olha como eu sou bom, olha aqui o que eu sei fazer, olha aqui como as minhas ideias dão certo, talvez você esteja vivendo no seu ego. Aí você precisa de mais intimidade com o Senhor. Você precisa a oração que eu me faço quando acontece isso comigo, que às vezes eu sei que eu estou no ego, que é porque eu quero mostrar alguma coisa para alguém. Senhor, quebra o meu ego no meio. Eu não quero mais viver
no ego. Se eu tô fazendo algo que está sendo... que eu estou vivendo pelo meu ego, então retira isso de mim. E eu começo a pedir pra ele todos os dias. Porque, perceba, nós não precisamos provar nada pra ninguém. Nós não precisamos mostrar nada pra ninguém. Nós não precisamos agradar ninguém. Nós não viemos aqui pra isso. Nós viemos aqui pra fazer uma única coisa. Agradar ao Senhor. É a única pessoa que nós precisamos agradar e que nós precisamos obedecer e que nós precisamos baixar nossa cabeça e fazer o que Ele manda fazer. O resto das pessoas, cara, o resto das pessoas nós não precisamos agradar, porque Jesus não veio aqui pra agradar ninguém. E Ele não agradou muita gente. Então, quem somos nós pra achar que nós vamos agradar alguém? E outra, quando nós nos preocupamos muito em agradar as pessoas, em querer fazer algo pra agradar os outros, nós estamos desfazendo nossas vontades, os nossos sonhos. Porque inclusive, quando eu faço alguma coisa, que eu sempre sou chamada de louca, eu desagrado as pessoas. E graças a Deus por isso. Porque quanto mais você está desagradando os outros, quanto mais você está crescendo, mais você está incomodando. Porque o crescimento, o seu crescimento, incomoda as pessoas. Incomoda. Sabe por que Jesus incomodou tanto? Jesus incomodou muito aqui na Terra. Ele incomodou porque ele tinha a opinião própria dele e porque ele era o filho de Deus. Deus mandou ele pra cá pra exercer a verdade, pra mostrar para as pessoas qual era a verdade. Todo mundo tava vivendo na mentira. Na verdade, o mundo vive na mentira, né? Até hoje. Eita. Então, as pessoas que vão fazer as coisas certas, as pessoas que têm caráter, as pessoas que falam a verdade, que trazem do oculto à tona, pra luz, elas vão desagradar. Elas vão desagradar. Então, acostume-se, você vai desagradar. Se você for fazer o que Deus te mandar, se você for obedecer ao Senhor, se você for fazer as coisas que estão alinhadas com o seu propósito através do que o Senhor te mandou fazer, você vai desagradar. Porque, gente, eu sei que não é fácil falar, não é fácil trazer à tona algumas coisas das quais a gente viveu que a gente gostaria de deixar escondido. Por exemplo, o meu livro. O livro tem coisas que eu não gostaria de falar sobre isso, que eu não gostaria de expor, né? A minha infância lá com o meu irmão, as minhas dores na adolescência, enfim, tudo que eu passei. Mas o Senhor me mandou escrever porque eu sei que eu vou alcançar pessoas que estão passando pelo mesmo que eu tô passando. E eu sei que eu vou alcançar almas das quais elas vão precisar ler esse livro para poder sair de um lugar onde elas estavam presas, assim como eu estava presa. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que muitas das vezes as suas ideias, os seus projetos, eles não vão ser fáceis, eles não vão ser, você vai contar e as pessoas vão falar assim, não faça isso. Não, tu não vai fazer isso, né? Então, onde que tu tirar essa ideia? Eu tenho certeza que se eu falasse pra alguém que eu ia escrever um livro, se eu falasse pras pessoas, tipo, algumas pessoas que convivem comigo iam falar, não, melhor não escrever, né? Tu não vai expor toda a tua história. Por que tu vai expor a tua história? Por isso que eu fiquei quietinha, escrevendo dentro aqui da minha casa, dentro aqui de casa, quietinha, bem bonitinha. Só falei quando eu fui lançar. Por quê? Porque Deus me mandou escrever esse livro. Porque Deus me mandou colocar nessas páginas, nessas linhas, todas as minhas dores. Pra que expor as minhas dores. Pra que as pessoas que também estivessem com essas dores pudessem se sentir amparadas. Pudessem ver que elas não estão sozinhas aqui, sabe? Que tem alguém que também passou por isso, que essa pessoa venceu e essa pessoa está aqui hoje com o livro e está gravando aqui pro canal, pro YouTube. Então, o que eu quero dizer pra você é, fica em silêncio, fica em intimidade com Deus, faça as coisas que Ele te mandar, faça as coisas quietinha, não faz um auê, entendeu? Fica quietinha. Cresça em silêncio, vai fazendo as coisas devagarinho. E não é pra depois tu também mostrar pros outros que você cresceu. Não, é que Deus está te forjando, Deus está te amadurecendo, Deus está te... Você que está escutando esse vídeo aqui, foi Deus que mandou esse vídeo pra você parar de falar tudo o que você vai fazer, todos os seus próximos passos. Porque Ele quer te amadurecer, Ele quer te criar raízes nele, Ele quer amadurecer você sozinha. E crescer, gente, crescer dói. Crescer dói. Quando nós estamos crescendo, sabe uma criança nascendo na barriga da mãe? Ela precisa fazer força sozinha pra ir. Ela faz força pra sair da barriga da mãe com os pezinhos e ela sai. E quando ela sai, ela vê o mundo, sabe? Então é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você cresça sozinho. Ele quer que você amadureça sozinho. E não tem nada melhor do que você estar dentro de casa, estar cuidando da sua casa, estar dentro da sua vida e em contato com Deus, sabe? E deixar Ele te moldar. Deixar Ele fazer as coisas em ti. Você sabe o que você tem que fazer, mas deixar que Ele te molde. Não tem nada melhor que isso, sabe? E pra isso acontecer, nós precisamos estar sozinhos. É por isso que muitas das vezes você fica sozinho e você quer ficar sozinho e você não entende por quê. É porque Deus tá querendo te moldar. E então, deixa Ele te moldar. Deixa esses momentos que você passa sozinho não são em vão. E nem por acaso. Você não está sozinho, inclusive. Ele está sempre contigo te moldando. A mensagem desse vídeo pra você é pra você parar de abrir essa boca para
as pessoas, tá bom? Se você está gostando dos vídeos do canal, se você está gostando dos meus conteúdos, se você tem alguma sugestão, enfim, eu vou adorar saber. Curte, comente, compartilhe, envie aqui esse vídeo pra alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem e comente aqui nos comentários o que você está achando, o que você achou desse vídeo, que eu vou adorar te conhecer, vou adorar saber da sua história, vou adorar te responder também com uma mensagem, tá bom? Fiquem com Deus!